Será que foi? Foi. Olha só, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? Hoje a aula de vendas vai ser... Eu vou fazer uma pequena alteração na ordem do conteúdo. Nós temos essa semana, hoje que é dia 9. Aí nós teremos mais uma aula na semana que vem, dia 16. E aí a gente para aí para o Natal, para o Ano Novo e volta em janeiro, tá bom? Depois eu vou acabar atualizando aquelas mensagens, aquele recado lá com o conteúdo que eu acabei mudando alguma ordem, fazendo alguma pequena modificação, que de acordo que eu fui dando a disciplina e estudando, eu percebi a necessidade de fazer algumas alterações, tá? Para organizar melhor as aulas e tudo mais, tá? Nós já tivemos aula, nós já fizemos a primeira semana falando dos conceitos, aí a gente falou sobre consumo, vendas, né, e vendas, os conceitos e perspectivas. Falamos sobre o comportamento do consumidor, psicologia do consumidor, os passos da venda, que é uma aula bastante interessante, porque ela se trata do aspecto bastante prático, né, da disciplina. Aí depois nós tivemos uma aula falando sobre como montar um plano de vendas, né? E nós temos mais algumas aulas pela frente. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre outros assuntos. Aqui só um instante. E aí a gente vai seguir com os conteúdos. Eu tenho um material que eu vou utilizar, eu vou estudar aí durante esses dias que a gente vai parar um pouquinho antes do Natal, que ele vai tratar de aspectos relacionados às técnicas de vendas, mais técnicas, né? Porque nós já vimos algumas coisas a respeito, tá? E tem um assunto também que está denominado como conhecimentos essenciais sobre vendas. Eu estava estudando esse material e eu percebi que ele é muito similar a algumas coisas que a gente já viu. Então eu vou precisar terminar de estudar ele e separar coisas que são novas para a gente, tá? Para não ficar repetindo muito coisas que já foram faladas, tá bom? Aí amanhã a gente tem a nossa aula de empreendedorismo, tá? E aí depois a gente já vai partir para a última semana, que é a semana que vem. Hoje vou falar um pouquinho sobre aspectos relacionados à comunicação, tá? E um pouquinho sobre negociação, né? Negociação também a gente pode expandir depois mais um pouquinho, que é um assunto que dá para você falar bastante, se quiser. Bom, sobre comunicação, é um dos conteúdos que está jogado mais para o final e o que eu trouxe para cá, justamente com o intuito de quebrar um pouco, da, das aulas não ficarem no sentido de que os conteúdos vão ficando similares, dá a impressão de que a aula está falando de uma coisa só. Então, a gente coloca um tema diferente, quebra um pouco a sequência, tá? Depois a gente volta. Então, a gente falou de passos da venda, como montar um plano de venda, e aí você teria mais 4, 5 aulas, mais 3 aulas de vendas. Não, pera, vamos colocar um assunto diferente, a gente quebra um pouquinho para não ficar tão cansativo, e depois a gente retorna, e é até bom que eu vou precisar ter um tempo maior para revisar o material, que eu tenho um material bastante extenso aqui, que eu adquiri, e eu vou precisar concluir ele, tá bom? Com relação à questão da comunicação, né? Comunicação, nós sabemos que é um dos pontos importantes dentro da disciplina de vendas, né? Do trabalho de vendas, da operação de vendas. Só um instantinho.
O menininho tá brincando aqui. O que acontece? Nós, claro, sabemos da importância da comunicação, né? Do fato de você ser um bom comunicador. Inclusive, alguns empreendedores, né, se destacam pela sua habilidade em se comunicar. Você acaba achando algumas características de empreendedores que se destacaram nesse aspecto, tá? E a comunicação ela está voltada para diversos pontos, diversas áreas e ela é sempre utilizada, tá? Não é, você pode até estudar esse assunto de modo mais específico, se você tiver interesse, né? Dentro do curso de administração, quando eu fiz a faculdade, nós não tivemos nenhuma disciplina voltada para comunicação, né? Para trabalhar especificamente sobre esse assunto. Mas dentro da área de administração, existe a área de atuação que se trata de comunicação, tá? Comunicação, mas não é a comunicação no sentido de publicidade, de marketing, é uma comunicação no sentido de liderança, de você transmitir ideias, de você convencer as pessoas, de você ser um bom vendedor. É nesse tipo de comunicação que eu estou me referindo, tá bom? Bom, é claro que comunicação, ele, nesse sentido, ele é importante não só para quem trabalha com vendas, né? E para as pessoas da área de administração, como pessoas de várias outras áreas de atuação profissional, mas ela está envolvida em muitas questões, né? Então você vai ver artistas que têm uma excelente comunicação, né? Pessoas que sabem se comunicar muito bem, homens de negócios, políticos, né? Lideranças religiosas. Então você vai achar diversas pessoas, geralmente quem domina a comunicação, quem sabe comunicar bem, acaba se destacando, acaba ocupando posições de liderança, tá? E é interessante porque, falando um parênteses rápido sobre a questão da liderança, que um líder, ele é uma pessoa no qual a comunicação está presente e não é a comunicação de se comunicar bonito que eu estou falando. Né? Você tem pessoas que sabem se comunicar de forma elegante, de forma né, tudo mais. Mas é a comunicação no sentido também que está envolvido com confiança, né, com clareza de ideias. Essa comunicação de clareza ela é muito importante, né? É um desafio, nós procuramos sempre aprender cada vez mais a melhorar esse desempenho em comunicação, né? Então, comunicar com clareza é importante, comunicar também transmitindo confiança, né? No caso de vendas, se destaca bastante, mas a confiança para um líder, né? Para um técnico de alguma equipe atlética, para algum jogador que está no campo, que consegue passar essa confiança e tudo mais. Então, a comunicação é uma área interessante. Você estudando dentro das organizações, geralmente a comunicação ela pode estar relacionada a outros aspectos, como, por exemplo, como que funciona o fluxo de informação dentro de uma organização, né? A informação vai daqui para onde? Quem que é o emissor? Quem que é o receptor, né? Há ruídos nessa comunicação, falhas, alguns problemas. Existe essa comunicação também que pode ser estudada, que você procura identificar a informação circulando dentro da organização. Será que ela chega para quem precisa? Será que ela chega no tempo certo? Será que, entendeu? Tem tudo isso. Inclusive, isso é até trabalhos aí de alguns alunos que procuram identificar. Então, a gente pode ver a comunicação de diversas formas. Para você entender melhor esse assunto, você tem que procurar por si só explorar essa área, porque não é uma área que ela é explorada, que ela é como se diz,
que ela não é estudada mesmo dentro das faculdades. Mesmo a graduação longa e tudo mais, nós não temos aulas específicas sobre comunicação. Dentro da faculdade, o que eu cheguei mais perto para falar sobre isso foi uma disciplina que chamada SIG, que era Sistema de Informação Gerencial, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, de um modo mais supérfluo, tá? Então quando a gente fala, por exemplo, desse tipo de tema, a gente pode estar se referindo a diferentes contextos, áreas, então é preciso especificar. E antes de eu entrar particularmente um pouco no tema, mas eu vou falar de um aspecto voltado à oratória, né? A pessoa, o que é importante para uma pessoa se comunicar bem, esse é o intuito dessa aula, é a comunicação minha voltada nesse aspecto, né? Eu quero ressaltar que a comunicação ela é um problema em diversas organizações, tá? Muitos problemas acabam surgindo por falhas de comunicação, né? Então, a comunicação dentro das organizações acabam gerando problemas, né? E tudo mais. Muitas vezes, atritos e conflitos entre pessoas, coisas que não foram muito bem entendidas. E é uma situação que agrava isso, né? Que agrava tudo isso, que é a seguinte. Sabe-se que o desempenho educacional brasileiro não é bom. De modo geral, não é bom, né? E uma coisa que eu percebo, algumas poucas vezes que eu acabo escrevendo uma outra coisa em rede social, e quando eu falo rede social, estou falando apenas do YouTube, né? Eu acabei excluindo meu Facebook e tudo mais. Então, assim, às vezes tem um vídeo interessante, eu sempre evito fazer algum tipo de comentário, porque não me interessa, e às vezes pessoas já comentaram coisas similares, mas às vezes teve um vídeo interessante que eu resolvi fazer um comentário, foi um comentário que ficou ali entre os mais vistos ali, um dos mais movimentados, e o que me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que não conseguiu entender o que eu tava, o que eu tinha escrito. E era uma escrita muito simples, né? Era uma coisa que eu falava assim, olha, é isso e tal e tal. E aí a pessoa fala assim, é, a pessoa começou a tomar um ponto de defesa de uma coisa que eu não tinha falado sobre, eu não entrei nesse assunto, eu não estava. Se eu sou a favor disso, não quer dizer que eu sou contra aquilo, entendeu? Eu estava. Mas assim, isso demonstra muitas falhas de entendimento, né? Então, é isso que é muitas vezes chamado de analfabetismo funcional, né? O aluno, o aluno não, mas as pessoas. Isso acontece em qualquer tipo, até professor. A pessoa não entende o que ela lê. A interpretação de texto é uma coisa que tem muitos problemas. Eu estou falando isso, não é da população que não tem acesso à escola, do cara que é mototáxi. Eu estou falando isso de nível universitário, de pessoas formadas, né? As falhas graves de interpretação de texto. A pessoa lê uma coisa e não entende. A pessoa lê uma coisa e entende outra, tá? Então, isso eu acho que é um alerta ainda maior com relação à comunicação, tá? É um alerta ainda maior. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, precisamos ser estudantes zelosos, né? E tudo mais. E tem um ponto interessante que eu acho que vale ressaltar, né? É que uma coisa que eu ressalto às vezes é o seguinte: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Eu comecei a usar um pouco essa questão depois que eu percebi que era necessário, que muitas vezes a gente fala uma coisa, as pessoas entendem outra. E um processo de aula, assim, ou qualquer outra coisa, você não tem certeza absoluta se a pessoa está entendendo aquilo que você quer dizer.
E é natural, porque às vezes você também não está conseguindo expressar da forma mais adequada. Uma forma que ajuda bastante no processo de comunicação, para você ser um bom comunicador, é você ser um bom leitor, né? Quando você tem o hábito de ler livros, né? E eu não estou me referindo apenas a livros técnicos, né? Estou me referindo à leitura geral. Hoje, por exemplo, eu estava estudando um livro técnico relacionado à minha área de atuação profissional, mas eu faço outras leituras durante a semana ou no final de semana. Eu leio às vezes um livro de interesse, um livro de ficção científica, um livro ou seja, a leitura ela é importante porque a leitura ela aperfeiçoa. A leitura ela acaba aperfeiçoando a sua comunicação, você tem um vocabulário mais expansivo, você tem mais facilidade para escrever, você acaba se expressando de certa forma melhor, além de te enriquecer culturalmente com mais palavras e tudo mais. Mas sobre o aspecto da comunicação, interessante porque uma vez eu ganhei um livrinho, que é um livrinho que eu costumo usar nas aulas, como uma referência, se tratando do estudo da comunicação, voltada para esse aspecto de oratória, né? Bom, uma coisa importante que eles destacam a respeito de um bom palestrante, de uma pessoa que se comunica bem, né? De uma pessoa que consegue expressar suas ideias em público. Um ponto importante é que a pessoa ela tem que estar convencida de que ela é capaz de fazer isso, né? E isso é uma questão importante. Por quê? Porque é muito notório perceber a falta de confiança e insegurança das pessoas em falar sobre assuntos que, inclusive, ela tem um certo domínio, né? Por quê? Porque nós estamos sempre nos sentindo avaliados constantemente, né? Então, muitas vezes, essa insegurança é normal, né? Essa sensação de insegurança, até porque nós não dominamos nenhum assunto na sua completude, vamos dizer assim, né? Ou seja, você vai falar sobre um tema específico. Eu vou falar sobre determinado assunto, vendas, por exemplo. Tá, mas o conhecimento que eu tenho de vendas é um conhecimento que eu peguei da faculdade, mas o material que eu adquiri aqui, uma reportagem que eu vi ali, alguns livros que eu li e um pouco de experiência, né? Eu sei que tem pessoas que têm muito mais conhecimento, mais propriedade para falar sobre isso, entendeu? É possível, né? Mas isso não pode servir para te impedir de realizar alguma coisa. Então você tem que estar ciente disso. Então, o primeiro passo importante para a gente se tornar bons comunicadores é acreditar que você é capaz de ser um bom comunicador, né? Falar em público é uma coisa que nos deixa muito ansiosos, tá? Mas profissionalmente nós precisamos lidar com essa situação. Você não domina um assunto, mas praticamente ninguém domina. Poucos dominam. Inclusive quando você às vezes vai participar de uma banca, né? Você vai participar de uma qualificação, seja de uma graduação, um mestrado, um doutorado, o que for. É muito comum que a pessoa que está ali sendo avaliada, ela tenha mais propriedade do que ela está falando do que alguns membros da banca. Por que isso é mais comum? Porque você ficou estudando sobre o assunto, né? Então, no caso de banca, no caso de vocês, os professores ali, todos eles têm uma formação geral, um conjunto de disciplinas, e algum ou outro acaba tendo um conhecimento um pouco mais aprofundado específico em uma parte ou outra, tá? Mas é difícil você achar ali alguém que seja especialista.
Talvez você tenha um mestre ou um doutor em alguma coisa ali, mas o assunto geralmente é algo muito mais específico, né? Então, naquele assunto, talvez ele possa falar com propriedade, né? Então é difícil. Agora, quando você vai subindo em termos de graduação, você vai subindo academicamente, você vai para uma banca de mestrado, quem vai te avaliar são doutores. Aí, dependendo do assunto que você estiver abordando, você pode ter ali pessoas que são especialistas naquela área, mas não quer dizer que todos sejam, né? Às vezes, seu assunto é sobre um tema e nem todos conhecem profundamente. E no doutorado também acontece algumas vezes esse tipo de situação, né? Você está falando sobre uma enzima específica que foi criada dentro de um laboratório através de um processo tal, e na banca tem um doutor que ele é especialista em enzima, mas ele não é especialista na técnica química, não sei do que, não sei do que, entendeu? Por isso que a banca tem 5 avaliadores, né? Porque eles procuram 4 ou 5, né? Colocar pessoas ali nas suas especialidades. Então, isso é um ponto importante que nós temos que levar em consideração, tá? Então, se você estudou, se você fez o seu trabalho, você está preparado, tá? Eu falo isso porque na experiência minha que eu tive durante a graduação e até no mestrado, eu percebi que quem faz o trabalho está preparado para a banca. Quem não faz, não está preparado, tá? Teve pessoas assim que não fez o trabalho, né? Ficou um trabalho mal feito, mal pesquisado, remendado, com mais participação externa na formulação do trabalho, que assim, aí ela vai ter dificuldade. Então, se a pessoa fez o trabalho do começo ao fim, ela sabe o que passou na cabeça dela em cada momento. Quando alguém da banca perguntar alguma coisa, você está preparado para falar, porque você estudou sobre, né? Então, isso é importante. Eu falo isso porque a comunicação na parte de você usar como oratória, no aspecto de liderança e tudo mais, né? E para vendas, nas vendas você tem que desenvolver a sua habilidade de comunicação. E acima disso, talvez você transmitir confiança, né? Então, por isso a gente acaba estudando um pouco sobre, tá? É claro que falar em público está ao alcance de qualquer pessoa que se propõe a isso, né? Mas há uma observação importante também, mais uma que eu quero fazer, que é o seguinte: você não deve se comparar com ninguém, tá? Porque quando você se compara a alguma pessoa, isso te limita demais, tá? Então, algumas pessoas têm um jeito, têm um jogo de cintura, uma facilidade de falar. Tem pessoas que quando sobe ou estão lá na frente, elas acabam tendo desenvoltura, né? E falando sem nenhum problema e tudo mais. E a maior parte das pessoas tem um pouco de receio, insegurança e várias outras coisas. Então, outro ponto importante para relatar quando a gente fala desse aspecto relacionado à comunicação, é que você deve evitar se comparar com outras pessoas, porque isso vai te vai ser uma barreira para você, vai te causar uma insegurança maior, tá? Você desenvolve no seu tempo, do seu jeito, o seu modo de comunicar, mesmo porque existem diversas formas das pessoas se expressarem, né? É, de forma verbal, escrita, o que for, né? Então, isso vai de cada um. Até na própria aula, né? Nas aulas, vocês percebem que cada professor tem um modo de falar, um jeito de se expressar, o seu sotaque, as suas colocações, né? Então isso vai de cada um. Aliás, eu acho muito mais difícil expressar
por modo escrito, né, do que falando, mesmo porque quando você vai se expressar pela escrita, aí para mim qual que é a insegurança? A insegurança dos erros gramaticais e ortográficos, porque quem não é da área de linguagem, de letras, não sei o quê, sempre, vez ou outra, acaba cometendo os erros. Geralmente não são erros graves, né? Mas às vezes o erro de uma vírgula aqui, uma coisa ali, faltou uma crase, essas coisas acontecem mesmo para quem não é da área. Então, eu acho que a insegurança é muito maior. Então, aí você precisa recorrer a uma pesquisa, uma ajuda. Então, vira e mexe, joga no Google lá, é tal ou tal forma. Usa crase aqui, não usa crase. Entendeu? Então, acho muito mais fácil comunicar verbalmente. Bom, uma coisa importante também que se destaca antes da gente entrar em 4 passos importantes da comunicação é que você precisa ser você mesmo, tá? O processo de comunicação ele funciona bem, né? E você transporta agora isso que eu estou falando para a nossa disciplina de vendas, que você precisa ser você mesmo em qualquer situação, é que é a chamada é, qual que é a palavra? Deixa eu ver aqui. É como se fosse naturalidade, espontaneidade. É você espontâneo. Ser espontâneo é muito bom, porque isso transmite sinceridade por parte da pessoa que está falando, tá? E muitas pessoas, quando vão falar, elas acabam incorporando um papel que não soa espontâneo. Às vezes ela pega por um excesso de formalidade, tá? Então, é claro que algumas situações pedem formalidade. É evidente. Outras situações são menos formais. Mas, por exemplo, numa apresentação de banca, embora haja toda aquela formalidade a respeito da apresentação do seu trabalho, você precisa ser uma pessoa, procure ser espontâneo, espontâneo assim, não se prender muito. Comunique-se do modo que você costuma se comunicar todos os dias, porque soa mais natural e na vendas isso é importante, né? Porque se você está interpretando um papel, vira e mexe na sua comunicação oral, alguma coisa vai escapar, né? Então não há necessidade de um excesso de formalismo. A gente tem que ser espontâneo, claro, né? E espontâneo não significa que você vai ser uma pessoa relaxada, descompromissada e tudo mais, tá? Bom, é, deixa eu ver se tem mais alguma consideração. Nossa parte acho que foi. Aqui ele traz mais uma consideração que é justamente relacionada ao medo, né? Que as pessoas têm, porque um dos problemas quando está relacionado à comunicação, né? É esse medo, essa insegurança. E como que você vai desempenhar um papel de liderança se você não se propõe a assumir essa liderança, se você não consegue comunicar com clareza, objetividade, passando confiança para as pessoas. E é interessante porque eu folheando uma outra revista esses dias, revistas antigas, que às vezes as revistas que eu trago para vocês é coisa de 20, 15 anos atrás e tal, e algumas coisas mais atuais, mas isso não significa que está desatualizado, isso significa que o problema ainda persiste, né? Eu estava vendo uma revista que falava sobre lideranças, é, jovens, lideranças, não sei o que. Até hoje continua o mesmo problema, né? Falta lideranças. Então, um tema, por exemplo, de falta de lideranças dentro das organizações ou em qualquer lugar, que é um tema atual, que é um tema que vai ser discutido daqui 10 anos, que vai ser discutido daqui 15, 20 anos e daí para frente, ele está sendo discutido hoje, ele está sendo discutido em publicações de 8 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 35 anos atrás, 60 anos atrás. Então é um problema que parece que persiste. E um parênteses a respeito disso é que
parece que as pessoas estão se recusando a assumir esse papel de liderança, porque liderança exige responsabilidade. Você tem que assumir novas responsabilidades. Então, isso pode ser visto da seguinte forma: muitas pessoas se recusam a se destacar profissionalmente. Algumas pessoas se recusam a ser o centro da atenção. Mas o centro da atenção que eu falo não é no centro de atenção no sentido de vaidade, de querer chamar atenção, de tudo mais, né? O centro da atenção que eu falo é você chamar para ser responsabilidade de determinada tarefa e mostrar que você está disposto a encarar esse desafio, né? E as pessoas que já partem com essa confiança, a chance delas conseguirem superar o desafio de uma forma ou de outra já é grande, né? Então, muitas vezes você tem uma quantidade de pessoas trabalhando ali, aí surge uma proposta, e aí você fala, preciso de uma pessoa para assumir isso aqui. Muitas vezes a gente acha que todos podem estar aptos a assumir, mas não são todos. Às vezes você acaba não encontrando ninguém, tá? Justamente por esse medo de responsabilidade, tá? É claro que a gente nunca está pronto. Nós nunca estamos prontos para as coisas que muitas vezes nós nos propomos. Nós precisamos assumir algumas responsabilidades e durante esse processo de trabalho, você tem muito a aprender. Isso acontece muito, eu vejo, na área de educação. Pode pegar, filho. Pode tirar. Pode. Então, como professor, por exemplo, eu observo que muitas vezes depara com situações que são desconfortáveis, mas não tem o que fazer, é preciso acabar assumindo, né? Então, isso é importante, tá? É claro que nós temos a personalidade que tem muito a ver com isso, nós precisamos nos adequar a tudo isso, tá? Deixa eu ver se tem mais algum ponto importante a respeito disso. Inclusive, essa insegurança é um dos problemas também que nós temos que enfrentar, viu? Segurança não tem como fugir disso. Há formas de lidar com isso, tá? Uma das coisas, um último respeito disso, eu fiz na lateral de um livrinho que eu estou consultando, é que o fato de você querer ser perfeccionista, né, vamos colocar assim, isso também tende a atrapalhar bastante, tá? Perfeccionismo não combina bem com quase nada, porque ele acaba procrastinando as tarefas, ele acaba te atrasando, ele acaba gerando uma ansiedade muito grande, gera estresse. A insegurança vai lá para o alto porque você espera, né, fazer as coisas de modo perfeito. Então, acho que a gente não precisa elevar o nível tanto assim, à medida que nós vamos desenvolvendo aí, crescendo ao longo da vida profissionalmente e academicamente, nós vamos nos aperfeiçoando. Então, é possível observar que você, quando começa a olhar para trabalhos atrás, você fala, nossa, que trabalho feio que eu fiz, tal, mas na época ele estava bom porque estava condizente com a sua experiência, com a sua idade, com a sua qualificação e tudo mais, tá? Então acho que é uma bobeira a gente se preocupar demais, né? E eu tô falando isso porque hoje também nós tivemos uma reunião com os professores da gestão, tanto do técnico em administração quanto do TPG, e
Um assunto que a gente abordou mais para o final foi a respeito de bancas, qualificação, defesa e tudo mais. Aí foi abordado alguns pontos, aí eu estou me lembrando, por isso que eu estou usando bastante esses exemplos aí com vocês nessa aula, tá? Mas muitos dos trabalhos que são apresentados pelos alunos são muito bons, né? Então não se preocupem, porque a qualificação ela serve para isso, né? O orientador ele te dá uma ideia do que você precisa ler e estudar, mas quem faz o trabalho é o aluno. Quem lê é o aluno, quem pesquisa é o aluno, quem domina, entre aspas, o assunto é o aluno. O professor, o orientador, ele lê e vai dando um rumo ali, por causa da experiência dele e tal, ele vai dando um rumo para ver se você não está fugindo do assunto, algumas coisas do tipo, tá? E a qualificação ela serve para o primeiro ajuste no trabalho, né? Fora o orientador. Então, o orientador e o aluno que já viu tanto aquilo, passa coisas, isso eu falo por experiência, passa coisas assim que você leu aquele parágrafo umas 40 vezes. E de repente alguém te apontou uma coisa ali que você fala, nossa, há uma palavra errada que você leu 40 vezes e não percebeu que ela estava errada. Coisas assim desse tipo, sabe? Você cansou de ler e passa desapercebido mesmo. Então, por isso que tem esse trabalho importante da qualificação. E aí, ali a gente faz um ajuste bom, né? Porque a partir daqueles ajustes, você vai tomar as direções finais do seu trabalho para o dia da defesa, tá? Mas, de modo geral, os trabalhos apresentados pelo TPG, de todos que eu participei, eu não participo de muitos também, né? Eu estava como coordenador do técnico, não estava podendo fazer quase nada. Mas, assim, são muito bons, tá? Eu estou falando isso para que vocês se sintam confiantes no trabalho de vocês. São muito bons, tá? Não se preocupem com relação a isso. Agora vamos falar aqui um pouquinho dos passos, né? Alguns passos importantes da comunicação. Eu estou usando um livrinho bem simples que a minha esposa deu para mim. Ela pegou uma vez numa feira de livro que teve em São João, né? Não é um livro de comunicação e tudo mais. É apenas um livrinho que chama Comunique-se Melhor, Fale em Público Sem Perder a Calma, alguma coisa assim. E ele tem uns capítulos, ele acaba trazendo esses pontos que eu citei aí para a gente refletir. E ele traz 4 ideias importantes a respeito do processo de comunicação agora, né? Deixa eu ver aqui. Ele começa falando que ter muitas informações na cabeça às vezes pode te atrapalhar, né? Então a gente precisa se concentrar no nosso trabalho. O primeiro ponto é o seguinte: você tem que ter algo para dizer. Ponto número 1. Ter algo para dizer. O que isso significa? Significa que muitas pessoas falam e acabam não dizendo muita coisa ou não dizendo nada. Isso é uma preocupação, inclusive, de nós professores, né? E uma coisa interessante para falar sobre para vocês, inclusive, eu confesso o seguinte: se pedir uma aula para mim de vendas para ser dada em 5 aulas, eu acho que eu conseguiria comprimir as 19 aulas que atualmente estão sendo dadas em 12, eu conseguiria comprimir em 5, tá? Seria mais objetivo no modo de falar e tudo mais. Mas as aulas, elas funcionam o seguinte: você tem 2 aulas, por exemplo, para falar. Então são 100 minutos para você falar de um assunto. O professor precisa ficar falando 100 minutos sobre aquilo. Praticamente é mais ou menos isso. É claro que numa aula presencial, algumas coisas acontecem, né? Chega, os alunos sentam, aí tudo bem, aí puxa uma conversa qualquer, ou interrompe a aula com alguma coisa que lembrou, fala de algum filme, o aluno faz algum tipo de pergunta, o professor
explica, depois ele desenha no quadro, aí ele lembra de um exemplo. Então as coisas caminham num ritmo tranquilo, né? Então, essa impressão de que às vezes o aluno tem e o professor tem, que fala muito, mas não fala muita coisa, é natural, porque nós temos uma quantidade de tempo que precisa ser preenchida com conteúdo. Não é dê o conteúdo no tempo que você julgar necessário. É diferente. Ah, dê a disciplina de processo em vendas. Tá, então você me dá aí 3 horas e meia que eu dou a disciplina inteira, né? Talvez se me perguntasse, eu chutando uma hora, eu falaria alguma coisa desse tipo. Não, eu preciso dar 45 horas de aula. Então, aula é diferente de você fazer uma palestra, de você ter que falar em público. Então, é uma dinâmica diferente. Como eu estou falando como vocês apresentando um projeto, vocês na empresa, vocês tomando posições de liderança, vocês tendo que fazer algum tipo de discurso, o primeiro ponto é ter algo para dizer, né? E o que é ter algo para dizer? Significa falar, muitas vezes, a partir da sua experiência. Tem algo a dizer, mas não é apenas no aspecto conceitual. As aulas eu sempre trago essas coisas conceituais e tal. Mas também é importante você trazer sua experiência para o aluno, muitas vezes, não precisa ser exatamente a sua, do professor tal. Mas aconteceu com um amigo, aconteceu com meus pais, isso aconteceu tal, e tudo mais. É você pegar coisas próximas, né, e muitas vezes da sua experiência e compartilhar com as pessoas, porque isso ajuda a exemplificar. Isso mostra uma situação ocorrida que tem um link com aquilo que você está explicando, com aquilo que você está tentando se fazer entender, né? Bom, por que isso é importante, né? Porque muitas vezes é, acontecem coisas com a gente que caem muito bem. É só um instante. Bom, é, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Trazer essas experiências próprias aí ajuda bastante, tá, pessoal? Então, muitas vezes, eu, por exemplo, estou dando aula e vou me lembrando de um monte de coisa. Então, é engraçado que eu tô falando uma coisa, mas estou pensando em outra, tá? Isso acontece bastante. E aí você tem que só fazer o seguinte conta. Será que tudo isso será que dá tempo de eu falar tudo isso? Qual dessas histórias eu vou escolher para contar, tá? Então, eu acho que isso ajuda a enriquecer bastante o processo de comunicação. Se vocês pegarem alguns vídeos no YouTube, por exemplo, vocês vão achar alguns palestrantes que eles fazem isso. Fiquem atentos. Eles estão falando sobre determinado assunto, aí de repente eles colocam uma situação que eles viveram, tá? Aí eles estão falando sobre alguma coisa, de repente eles colocam uma situação. Isso é muito comum. Isso acontece também com grandes oradores, né? Pessoas que têm habilidade de comunicação. Então, um ponto interessante que deve ser sempre ressaltado, né? Quando nós fazemos isso, quando a gente traz uma experiência própria, a gente acaba dando uma significação, tá? A gente acaba tendo algo para dizer para alguém, né? Então,
Interessante, porque quando eu me tornei professor... Não, agora não, filho. Agora não, depois. Leva lá. Não, depois eu vejo. Então, antes de eu me tornar professor, tive algumas experiências de falar em público e tal, poucas e para grupos bem pequenos, mas eu acho que isso me ajudou bastante quando eu fui depois para a sala de aula, tá? Isso é importante também porque você acaba criando um vínculo entre a sua experiência e a sua narração, né? Então, estou falando sobre determinada coisa. Ah, porque falta treinamento para funcionário. Ah, me lembrei de uma vez que ocorreu tal situação. Não, porque o estoque é desorganizado. Eu me lembrei de uma vez que um aluno trabalhava e aí foi comprar tinta e aí não tinha não sei o que, entendeu? É sempre muito legal trazer esses exemplos, tá? É importante, ainda falando sobre esse primeiro ponto, que a gente está falando sobre ter algo para dizer, que você deve planejar, né? É, o que você vai dizer, né? É dizer o que pensa, você tem que saber exatamente, você tem que ter uma certa pré-organização. A gente vai acabar falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Porque também não é do tipo de situação, fale sobre tal coisa, né? Quando a gente vai falar sobre alguma coisa, é convidado, antecipadamente comunicado, nós temos sim que nos preparar, tá? É... Numa apresentação, agora eu estou pegando o livro aqui, não há nada tão essencial como o que se vai dizer, né? As pessoas que estão ali, elas estão ali porque querem ouvir o que você tem a dizer. Isso é muito importante, né? No caso de uma sala de aula, nós estamos na sala de aula, nós estamos acompanhando a aula porque nós queremos aprender, nós queremos ter alguém transmitindo isso para a gente, né? Tanto que o processo de educação não é simplesmente você pegar o livro. Bom, não é só você pegar o livro e você ler. Você pode fazer isso. Isso funciona muito bem. Mas o professor, ele é um complemento para o estudo do livro e o livro também é um complemento para o professor. Então, eu vou estudar sobre marketing. Então, eu vou ler o livro do capítulo 1 inteiro. Se você fizer isso, você está aprendendo, você está estudando, os livros trazem experiências e tudo mais, né? Mas o fato de você ter a figura do professor, isso muitas vezes ajuda, porque muitas vezes ele pode trazer o conteúdo, transformar aquele conteúdo do livro em alguma coisa mais palatável, né? Alguma coisa mais fácil de digerir, uma coisa que você consegue absorver de uma forma mais fácil. Então, muitas vezes, é, você pode ter a sensação de que o professor ele transformou alguma coisa do livro que parecia tão complexo em alguma coisa simples, ou vice-versa, né? Às vezes o professor pode estar falando de uma forma complicada e você acha mais fácil a leitura do livro. Isso também pode acontecer, tá? E é importante e destacar também que o seu público ele vai ficar feliz, né? Ele vai estar agradecido se você fizer uma apresentação que tenha algum aspecto de dinâmica, né? Dinâmica em que sentido? Que não seja alguma coisa é, muito monótona. Quando você assiste, por exemplo, alguma palestra, alguma coisa tipo do TED, não sei o que lá, e tudo mais, ou você vai ver alguma palestra de algum CEO e tudo mais, né? O CEO vai apresentar o lançamento de tal coisa, e tudo mais, algum novo produto que for. Você percebe, é mais fácil quando você está ali na frente das pessoas, porque esse dinamismo está muito relacionado ao seu comportamento físico, né? Na voz isso pode acontecer, acontece em alguns momentos. Mas estar presente ali, movendo os braços, andando de um lado para o outro, gesticulando, mostrando, né? Isso é a parte da dinâmica da aula.
Essa dinâmica, quando você está, no caso que a gente está falando por voz, ela é mais difícil. E aí, o que, que você poderia fazer para auxiliar? Você faz a apresentação da aula, você está falando, em alguns momentos você faz um break, você fala mais baixo, você fala algumas coisas que você acaba falando num ritmo mais devagar, igual eu estou falando agora, e outras vezes você acaba subindo a voz, acaba pegando uma energia para destacar alguma coisa e você fala mais rápido. Então, essa dinâmica, ela acaba auxiliando nesse processo de comunicação, tá? É, bom, deixa eu ver aqui. Ele está falando uma coisa que eu já disse. Eu só estou consultando aqui o livro, só um instante. Claro, né? Quando você está organizando o processo de ter algo para dizer, eu estou me referindo também na maneira como você vai organizar, escolher quais informações serão colocadas, né? Qual vai ser a ordem delas e como elas devem ser apresentadas. Então, quando você precisar fazer uma apresentação de vendas de determinado produto numa sala de reunião, né, ou quando você for fazer a apresentação de algum tema seu de trabalho e tudo mais, você precisa fazer esse pré-planejamento, né? Você precisa se organizar. No caso dos professores, como que funciona mais ou menos na prática, né? Funciona assim: o professor, ele vira e mexe, ele está lidando com áreas de conhecimento que ele já trilhou. Não são todas as disciplinas, então tem algumas disciplinas que fogem, que ele viu na faculdade, mas ele nunca mais mexeu com isso. Então foge da área dele. Então, o professor é assim, eu vou dar uma aula sobre determinada coisa. Então ele vai lá, geralmente, ele vê o material, às vezes ele já tem materiais prontos, às vezes ele tem alguns slides que ele fez alguma vez. Ele já sabe o conteúdo, ele já fez algum tipo de resumo, né? Às vezes ele faz ele coloca algumas palavras chaves como se fosse um slide e ele bate na tela e ele já sabe o desencadeamento da fala sobre aquilo, né? Então, por exemplo, nessa aula aqui, eu estou vendo alguns tópicos que eu anotei e estou com o livro na mão para ver se não estou pulando alguma coisa que seja importante ou destacado. Mas como que isso já rendeu uma hora de aula? Porque o professor fala, ele lembra, ele destaca, ele vai explicando e tudo mais. Funciona dessa forma. Só um instantinho, gente. E meu filho. Pouquinho, Carol. Ah, é melhor, né? Melhor.
Bom, voltando aqui, é, esse é o primeiro ponto, tá? Resumindo, é isso, tá? Tadinho, o meu filho, ele pegou um jogo meu aqui e ele tava me mostrando um monte de pecinha e mostrando o livrinho e pecinha, livrinho e pecinha. Falei, bonitinho, legal, filho, tá, agora acha essas aqui. Então, às vezes, essas pausas que eu dou, eu tô conversando com ele, né? Porque minha esposa tá com o bebê pra ele dormir agora. E agora eu falei pra ele que eu não podia, que eu tava dando aula, ele falou, não, não. Aí ficou chateado. Aí minha esposa veio buscar ele, tadinho. Mas é isso mesmo. Pessoal, segundo ponto, olha, a gente falou sobre você ter algo para dizer. Algo para dizer, você vai estudar, você vai se preparar, você vai fazer uma correlação com as suas experiências de vida, tá? E tudo mais, né? Procurando destacar alguns pontos importantes. Um segundo ponto é você ter vontade de dizer, né? Ter vontade de dizer significa dispor de energia, energia interna necessária para transmitir a mensagem. Esse ter vontade é você estar com aquele entusiasmo, né? Não quer dizer que você vai fazer uma coisa de frenética e tudo mais. É você ter uma energia ali, uma força para demonstrar, olha, isso aqui que eu tô falando, eu tô assim, excitado, eu gosto de falar sobre isso me anima, é um assunto que eu tenho prazer. Quando que a gente geralmente tem energia, né? Quando que a gente tem vontade de dizer alguma coisa? Quando a gente está lidando com assuntos que a gente gosta muito, tá? Então, cada um aqui de vocês, então nós temos 5 pessoas aqui na aula, né? Cada um de vocês pode pensar em alguns assuntos que vocês gostem, né? Talvez ligados à área profissional, talvez ligado à área de estudo, talvez não, né? Então é importante vocês terem esse ânimo, tá? Essa vontade de expressar. Isso é importante. Então, deixa eu ver, do que o professor Hernani vai ter mais energia para falar? Deixa eu ver aqui. Bom, eu tenho um punhado de livro e tem alguns assuntos aqui que eu tenho que me chamam mais atenção. Eu tenho alguns hobbies também, que são coisas que eu gosto quando eu encontro alguém, né, que compartilha da mesma coisa, eu falo, nossa, aí pronto, aí conversa por horas, né, e fala um monte de coisa. Então, tem outras coisas que pode ser assuntos que te interessam. Então, cada um de vocês podem pensar em coisas que vocês acompanham, que vocês seguem nas redes sociais, assuntos de vídeos que vocês costumam assistir, por exemplo, no YouTube, entre outras coisas. Quando a gente está falando desse tipo de situação, a gente acaba tendo vontade de dizer. Eu, como administrador, existe um punhado de assuntos, mas alguns assuntos eu gosto mais que outros, algumas disciplinas eu gosto mais que outras, né? Então, é fácil de, para mim é fácil de observar isso, fácil de observar isso. Inclusive, os próprios alunos, muitas vezes, quando nós vamos escolher a temática do nosso trabalho, alguma coisa, a gente vai procurar escolher assuntos que nos interessam. Essa é a primeira regra de quando a gente vai fazer um TCC, um artigo, o que for, né? Procurar alguma coisa que você vai ter prazer em estudar. Por quê? Porque não tem nada pior do que você ser forçado a estudar ou se obrigar a estudar coisas que você não está interessado, né? Ainda bem que existe gosto para tudo, então tem áreas assim que eu não tenho o mínimo interesse, mas tem pessoas que se interessam, estudam, trabalham, então isso é bom. Então tem gente fazendo tudo, estudando tudo e assim a gente caminha, tá bom? Então esse ter vontade, ele vem disso. E é claro que esse ter vontade não é você ligar o 220 e sair falando assim
extremamente entusiasmado o tempo todo, porque como eu falei, há alguns momentos que você precisa enfatizar com mais energia alguns pontos, outros momentos você precisa trazer para um ritmo mais lento, falar com mais calma. Isso vai variar de acordo com a sua apresentação, tá? Dependendo também do tipo de situação, né? É uma apresentação profissional, é um discurso para os soldados que vão para a batalha na guerra, o que que é, né? A gente precisa, né, um discurso político, um discurso, né? A gente tem que ter o bom senso de analisar o conteúdo, o contexto para saber identificar melhor, tá? A primeira coisa, agora eu fiz uma anotação aqui que eu vou ler. A primeira coisa que deve estar clara para o palestrante é para que ele está aí, né? Que sentido tem tudo o que vai dizer, né? E onde ele quer chegar com isso, né? Deixa eu ver se ele traz mais alguma coisa dentro desse tópico. Olha só, tem um pontinho aqui interessante, tá? Inclusive ele volta a falar da exigência. Se nós formos muito exigentes, isso nos atrapalha, tá? Isso nos atrapalha. Se você for esperar estar pronto para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada, porque a gente nunca vai nos sentir completamente seguros, tá? E a questão não é somente você falar algo, é você transmitir algo, né? Durante o nosso processo de comunicação, nós transmitimos as coisas, inclusive a energia é uma delas, tá? Ele colocou aqui, o autor, né, Xavier Gris, sei lá quem que é um livrinho desses simples, assim, é quase que uma revista para vocês terem uma base. Ele falou que tem dois recursos favoráveis, né, à apresentação. Ele falou que primeiro você tem que ter uma clara finalidade, né, para que você está ali falando, né, o que você está expondo e tudo mais. E o segundo ele fala de justamente estar conectado com experiências anteriores, né? Nas nossas vivências, encontramos situações e tudo mais. Durante uma apresentação de TCC, nós temos um tempo pequeno. Então, nesse tipo de apresentação, nós nos restringimos ao trabalho. Então, é a apresentação formal, conceitual. Depois vem a questão metodológica e os resultados, ou os resultados esperados, se for uma qualificação. Nós nos restringimos a isso, tá? Então, aqui no caso não entra as experiências, mas se for uma palestra, aí muda. Aí você pode trazer questões da sua experiência profissional, da sua vivência. Tá. Terceiro ponto relacionado à questão da comunicação chama-se criar empatia com o público, tá? Criar empatia com o público. Deixa eu só verificar aqui que eu estou esperando uma mensagem. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse não. Bom, o que significa então esse criar empatia com o público? Bom, a empatia, ela muitas vezes ela vem daquela situação de você se colocar no lugar das outras pessoas, né? Em vendas, essa empatia está muito relacionado àquela etapa do report, que é você abrir uma etapa, uma apresentação de vendas, né? Então, você vai criando uma sintonia, uma conexão com as pessoas. Isso não se dá imediatamente. Isso não se dá imediatamente. Inclusive, eu acabei achando vários vídeos legaisinhos, assim, que eu acho que vale a pena disponibilizar para vocês no Moodle, tá? Que fala de confiança, de comunicação, algumas coisas assim. Tem uns que são engraçados. Eles mostram pessoas assim, eles mostram tanto uma pessoa dando dicas quanto algumas situações de pessoas famosas, tal.
mostrando quando que ela usa determinada, vou colocar entre aspas, técnica e tudo mais, né? E uma delas eu estou me lembrando aqui a respeito de como você, inclusive está relacionada a você criar uma empatia com o público, né? Eu acho que era uma apresentação de algum prêmio do cinema, ou Oscar, o que for, e se eu não me engano era o Brad Pitt que estava lá recebendo o prêmio, né? O Brad Pitt, ele estava lá com o seu prêmio, acho que era o Oscar mesmo, ou alguma outra premiação, né? E aí ele estava assim, ele chegou lá, pegou a estátua, falou, o pessoal aplaudiu, ele agradeceu, aí ele falou assim, olha, realmente foi uma premiação muito difícil. É mais ou menos esse sentido, tá? Eu não me lembro. Talvez eu esteja criando uma memória um pouco falsa, mas era alguma coisa nesse sentido. Foi muito difícil para mim interpretar um cara bêbado, sem camisa e que se dá mal com a esposa. Aí na hora que ele falou isso, todo mundo riu, né? Todo mundo riu, né? Porque ele foi irônico e ele soube pôr brincadeira na hora certa, no momento certo da apresentação, porque a apresentação não é ficar fazendo só graça, só ficar brincando o tempo todo. Mas assim, ele estava falando no momento, aí ele falou assim, olha, é muito difícil, né? Sendo irônico, representar alguém bêbado, ou seja, nada, né? Bêbado, sem camisa e brigando com a esposa, ou seja, uma coisa, né? E aí todo mundo deu risada e tudo mais. Então, isso foi um exemplo de um momento que ele usou, né, um momento de humor que ele pôs na hora exata e que acabou criando uma empatia muito grande com todo mundo. A partir daquele momento, é, o processo de comunicação ficava muito mais facilitado. Inclusive, eu não sei se esse livro vai trazer essas dicas, mas uma coisa importante, tá? O humor, ele é uma coisa que tem que ser utilizado com bastante ponderação. Por quê? Porque se você usa demais, não tem graça nenhuma e fica uma coisa chata, entendeu? E deixar de usar também pode deixar a situação muito formal. Se for uma situação formal, tudo bem, né? Mas se for alguma situação de apresentação, de não, se bem que assim, no caso de um TCC, mantém-se a formalidade, tá? A gente não faz piada e tal. Mas se for uma palestra, dependendo de uma aula, alguma coisa, dependendo da situação, cai muito bem você colocar um ponto ou outro de alguma situação que soe engraçado. Mas para isso, você tem que. É difícil fazer isso. É difícil você ser engraçado, sabe? Você colocar uma situação engraçada. Por quê? Porque você tem que sentir o momento exato, porque às vezes você acha que o momento exato é no início e de repente não é. Por isso que tem aquele feeling do apresentador, né? Você sente o público, o vendedor, tal. Então você às vezes tem que perceber o momento correto de você colocar alguma coisa engraçada, né? Geralmente, quando vai ter palestra, uma apresentação, a pessoa programa a piada, né? Igual esses talk shows, né? A pessoa programa quando vai entrar a piada. Muitas vezes ela surge mais na espontaneidade também. Então, às vezes você pode ter a oportunidade de surgir um momento em que pode ter colocado uma coisa ali mesmo para distrair, quebrar o gelo, você criar uma sintonia maior. Mas em via das dúvidas, o melhor é evitar, tá? E também não pode ser abusado. Eu acabei fazendo esse parênteses aqui porque é importante, tá? Bom, e essa questão de você criar empatia com o público, né? Essa capacidade da gente sincronizar com o público, da gente sintonizar e começar a perceber.
eles, né? O que eles estão sentindo e tudo mais. Isso é importante. E isso eu acho que vem só com experiência mesmo, tá? Isso vem com experiência. Por isso que, por mais que você planeje, as coisas muitas vezes não saem de acordo, né? Você planeja, mas nada substitui a sensibilidade, o feeling, a intuição, a empatia, tá? Bom, inclusive ele fala aqui, ó, exatamente o que eu já estou falando. É importante você procurar captar a plateia, o seu público, né? O professor ele faz isso tantas vezes que ele acaba muitas vezes desenvolvendo essa questão, mas uma coisa importante a se destacar, tanto que as aulas nunca são as mesmas, porque as turmas são diferentes. Então, quando um professor está em sala de aula, ele dá a mesma aula para turmas diferentes. Isso acontece algumas vezes. E alguma aula pode fluir bem, ele pode lembrar de um exemplo legal, ele pode se sentir mais à vontade, a turma está dando mais feedback, ele resolve contar uma piada, porque ele está sentindo a turma. Quando ele percebe que há um ambiente diferente, a aula muda. O assunto é o mesmo, mas a aula muda. É impressionante isso, mas acontece, tá? Bom, antes de começar qualquer apresentação, é fundamental perceber o contexto em que as pessoas se encontram, né? O que está acontecendo ali, né? É uma venda? É uma palestra? O que é? Então, esse bom senso é sempre bom lembrar, né? Que mais? Esse aqui eu acho que... deixa eu só dar uma olhada aqui. Você tem que observar o público, claro, né? Saber que tipo de público que você está lidando, se são adolescentes, se são crianças, se são idosos, tal. E isso, em se tratando de vendas, isso muda a forma de você abordar, né? O adolescente, se for um grupo de adolescentes mais descolado, então você age de uma forma mais descolada, sua comunicação muda, as palavras mudam, começa a aparecer mais gíria, há um espaço maior de uma interação mais espontânea e tudo mais, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes da gente partir para o próximo, tá? Bom, uma dica que ele dá, afinal, a respeito dessa questão de você criar empatia com o público, né? É claro que você vai perceber as pessoas e tudo mais. Você pode estar sempre perguntando sobre o entendimento, né? Então, na sala de aula, o professor acaba acostumando a olhar para a sala e ele vê o rosto dos alunos. Os alunos geralmente não mudam a expressão. Eles ficam com todos com a mesma cara ali. Aí, em algum momento, o professor ele acaba. Qualquer mudança de expressão do aluno mais significativa, o professor pega. Impressionante. Então, tá lá assim, às vezes ele fala uma coisa, o aluno ele não transmite muito facilmente, às vezes, as expressões. Então, às vezes, ele conta uma coisa, aí um aluno ou outro, a sala, começa a dar alguns sinais de expressão, né? Que não precisa necessariamente o aluno falar. E ele começa a perceber isso, né? Explica uma coisa e ele percebe que a turma não entendeu. Ele percebe, não precisa nem perguntar se entendeu ou não, ele percebe. Na aula à distância, ele é obrigado a perguntar, mesmo porque a dinâmica é diferente, tá? Então, essas coisas também, para um palestrante, uma pessoa que vai se comunicar em público, essas coisas acabam sendo um pouco desenvolvidas com o tempo, tá? Bom, eu falo isso porque eu vejo todos vocês, né, alunos aí do TPG, todos com potenciais para assumir posições aí de destaque, tá? Então, todos vocês aqui no caso, a sala, mas vocês cinco aqui, vocês estão se capacitando, se qualificando, se desenvolvendo como pessoas, procurando adquirir
conhecimento, absorvendo uma cultura positiva, uma cultura altruísta, alguma coisa de valor, alguma coisa que não seja vulgar, né? Então, vocês estão aí na escola se aperfeiçoando e tudo mais, para vocês justamente serem diferenciados na hora aí que precisar desenvolver as ações, tá? Então, vocês vão ter um comportamento diferenciado dentro de uma empresa. Vocês podem começar com o mesmo cargo e função que outros colegas, mas no passar dos meses, vocês acabam assumindo uma postura diferenciada, né? Vocês acabam se destacando, assumindo responsabilidades, se tornando apresentador e tudo mais, né? Inclusive, me lembrei agora de um sticker que eu tenho no celular que é engraçado, que é assim, é por isso que na escola você só segurava o cartaz. Isso é da minha época, porque assim, nós não tínhamos essas apresentações de slides, né? Nem retroprojetor tinha. Era muito comum os trabalhos escolares quando eu era criança, adolescente, era tudo no cartaz. Então a gente escrevia, colava coisas de revista e tal. E que assim, inclusive na faculdade eu passei por essa experiência, ou seja, tem um aluno que não fez o trabalho, tem um aluno que não estudou e que você sabe que ele é o mais fraco do grupo. E qual que é a função dele? A função dele é ficar segurando o cartaz, né? Numa época mais moderna, é aquele que fica sentado na mesa apertando o botão para passar os slides, né? Mas assim, aquele cara que ficava segurando o cartaz, ele não abria a boca. A função, ou seja, o trabalho dele dentro do grupo, como ele não pesquisou, não escreveu o trabalho que vai ser entregue à mão para a professora, não fez o cartaz, então deram uma função para ele, porque todo mundo precisava ter uma função no grupo. Tinha gente que escrevia o trabalho, outro explicava o trabalho lá na frente, então era muito assim. Eu não sei se hoje ainda como que tá essas coisas, mas tinha bastante essa divisão. Mas aí eles falavam, aquele que segura o cartaz, ele era o prejudicado, porque ele estava perdendo a oportunidade de estudar mais e de se expressar. E agora ele vai precisar fazer isso. Que a vida profissional, eu acho que independente da área que você for atuar, vai exigir de você essa comunicação, essa proatividade e tudo mais, essa desenvoltura, tá? Bom, a última parte aqui para a gente estar encerrando, tá? Desses 4 pontos, deixa eu ver como que ele colocou aqui. As 4 ideias fundamentais, tal, da comunicação. A última parte é você ser a mensagem. Ser a mensagem, tá? Então, o que que significa? Significa que é sempre bom ter uma coerência entre o que é falado e o que é feito. E isso pode parecer fácil, mas não é. Tanto que existe aquele ditado, né? Que é o seguinte: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. É um ditado, meus pais falavam, minha mãe brincava, falava isso e tal. Por quê? Porque não é muito simples ser coerente, tá? E muitas vezes nós somos incoerentes sem perceber, né? Hoje, com as redes sociais, os grupos de WhatsApp, é muito fácil a gente observar inúmeras incoerências, porque a gente sempre recebe alguma imagem, alguma coisa, então é comum. Acredito que algumas dessas incoerências são bizarras, não daria para passar desapercebido. Mas algumas coisas mais sutis, elas acontecem, tá? Acontece com todo mundo. Então pode acontecer comigo, como de fato uma vez ou outra já percebi, deve acontecer em alguns momentos, acontece com outras pessoas, então isso é plausível, tá? Mas para a mensagem ter uma força, é preciso de que haja coerência. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas fazem alguns discursos, né, falam bonito, falam diversas coisas que você quer ouvir ou que soa bem socialmente, cai bem socialmente, você acaba fazendo uma média e tudo mais, mas o comportamento dela está dissociado do discurso.
tá? Então, eu vejo muito discurso, inclusive dentro da escola com colegas, que eles fazem uns discursos assim, de uma pegada mais hum, social, política e tudo mais, né? Uns discursos assim demagógicos. Demagogia é fazer o discurso do que o outro quer ouvir, né? Isso é Então, nossa, que legal, que coisa bonita, que justiça e tudo mais, mas assim, o comportamento está completamente fora e não é vivido por aquilo que se fala, tá? Então é melhor não falar do que falar e, e ser bastante incoerente com relação a isso. Então, essa parte de você ser a mensagem, ela tem um poder muito grande, tá? E aqui geralmente está enquadrado grandes comunicadores, tá? E personalidades históricas que fizeram a diferença justamente pelo exemplo. Aqui a gente está falando do exemplo. As palavras movem, o exemplo arrasta. Mais um ditado aí, tá? Por quê? Porque se você é a mensagem, você transmite mais confiança, né? É você transmitir pessoalmente os mesmos valores que você está colocando na sua mensagem, tá? Como é que você quer que as pessoas acreditem em você se o seu comportamento está muito dissociado do que você fala, tá? Porque, como eu já falei, muitas vezes, inclusive, é comum nós cometermos alguns erros que, para quem é de fora, percebe algumas incoerências. Algumas pessoas, de fato, não conseguem perceber, né? Então, algumas vezes, você pode ser pego numa reflexão de que você pensa uma coisa, mas que não é muito condizente com o seu comportamento ainda. Isso é importante, tá? Então, principalmente os conteúdos mais, vamos dizer assim, deixa eu ver qual que é a palavra mais correta. Alguns conteúdos mais moralistas, né? Pessoas que querem ditar como que o mundo deve ser, quer ditar regra para as pessoas como elas devem viver. Esses são os tipos de assuntos mais fáceis de escorregar, tá? Esses são os mais fáceis. Bom, porque muitas vezes elas querem convencer as pessoas daquilo que elas nem mesmo acreditam, tá? Deixa eu ver aqui se ele tem algum ponto a destacar aqui. Bom, é isso mesmo, mas eu quero trazer alguns exemplos a respeito desse quarto ponto, ser a mensagem. O Gandhi, Mahatma Gandhi, Mahatma significa grande alma, né? Mahatma Gandhi, ele tinha uma mensagem de paz, né? Então, a Índia foi uma colônia britânica, então, em algum momento, ele acreditou no poder da mensagem dele, né, para adquirir essa independência da Índia da Grã-Bretanha. E aí, algumas pessoas achavam que tinha que recorrer à guerra, à violência, outras à desobediência civil, várias outras coisas. Ele falou: "Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai numa proposta de paz e dentro dessa paz está embutida a desobediência civil, né? Então, o pessoal deu uma ordem para a gente fazer uma coisa, a gente não faz, eles vão brigar com a gente e a gente apanha, né? Então, isso foi uma mensagem poderosa. O poder da mensagem dele era justamente essa, né? Ele falou: "Ó, a gente vai ficar na moral aqui, que eles vão ficar desmoralizados, né? Porque eles vão ter que recorrer à violência para nos obrigar." E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então a mensagem dele tinha um poder. Ele foi assassinado. Eu estou me lembrando aqui por cima, tá? Que eu já li uma mini biografia dele. Ele foi assassinado por um integrante lá, inclusive integrante dos grupos dele lá, que achou que ele estava errando demais, que ele devia ter uma postura. Inclusive, quando ele tomou o tiro, parece que a preocupação dele era o seguinte: eu fui morto por um hindu ou por um muçulmano?
Foi por um hindu. Ai, graças a Deus. Ainda bem que foi por um hindu. Porque se fosse por um muçulmano, ia acontecer uma guerra civil na Índia que sem tamanho. Porque a Índia, até então, ela era formada por muçulmanos e hindus. E a população da Índia é 1 bilhão de pessoas. Tanto que depois acabou formando-se 2 países além da Índia. A Índia ficou para os hindus, que era da religião do Mahatma Gandhi, e surgiu do lado direito Bangladesh e do lado esquerdo Paquistão, tá? Que são países muçulmanos. E as tretas deles continuam até hoje, tá? Mas eu lembro que houve um grande êxodo de pessoas, né? Ou seja, os muçulmanos estavam deixando a Índia para formar seus próprios países nessas regiões. E você imagina grupos de milhares, de milhões de pessoas caminhando pelas estradas e esses grupos andando um do lado do outro. E é claro que de vez em quando rolava uma pedrada daqui, uma pedrada dali, e você imagina uma briga envolvendo milhões de pessoas. Tinham brigas que duravam dias brigando. E saía gente morta, machucada e tudo mais. Então, assim, eu acabei estendendo um pouco nesse exemplo, mas assim, a importância de você ser a mensagem. Então você acaba lembrando de outros exemplos. O Martin Luther King foi um grande orador, importante na conquista aí de espaço civil para os americanos, né? E tudo mais. E você pode, ao longo disso, ir lembrando de algumas pessoas que acabaram elas sendo um grande exemplo de mensagem. A maior delas, na minha opinião, foi o próprio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele era a coerência em pessoa, porque o que ele falava era o que ele vivia, era a vida dele. Então, tudo que ele disse, tudo que ele transmitiu em suas mensagens, os seus ensinamentos, era vivido rigorosamente conforme. Então, aquilo ali é o exemplo de coerência. Fora aquilo, você sempre vai achar um errinho daqui e outro errinho ali. Porque até o próprio Gandhi, ele já chegou a dar uns tapas na mulher dele e tudo mais, né? Você acha algumas imperfeições, né, ao longo da trajetória. Mas, mesmo assim, uma grande personalidade, né? Nós somos imperfeitos, né? Então, nós temos aí algumas coisas que precisam ser aperfeiçoadas e melhoradas, né? E esse processo é contínuo, né? E então essa mensagem de Jesus é importante porque todo esse ensinamento dele, por exemplo, com relação ao amor ao próximo, né? Essa nova forma de se enxergar o mundo através do amor é uma forma diferente, porque antes do cristianismo você tinha outras religiões e outras culturas ali que tratavam o inimigo na guerra, né? Então, antes mesmo do cristianismo havia o judaísmo, que tem uma interpretação diferente da forma de lidar com os inimigos. E antes disso havia outras religiões ali, politeístas, entre outros. E aí, de repente, surge um cara que traz uma mensagem muito forte que vai no oposto daquilo que até então se acreditava. E aí você vê que durante a vida dele, ele viveu aquela mensagem, né? Quantas vezes devemos perdoar o próximo? 70 vezes 7. E aí o cara tomou tapa, o cara foi traído, o cara sabia que ia ser traído, o cara aconteceu várias coisas e ele manteve o controle daquilo tudo, inclusive perdoai que eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Então, é claro que é um exemplo muito extraordinário, é um exemplo muito fora da nossa realidade para nós, né? Mas é uma ideia legal. Eu trouxe um exemplo muito alto ali para a gente ver, né? E nós acabamos depois descendo aí um pouco, achando outros exemplos importantes, exemplos de coragem, né? Exemplos de determinação, né? Então, para um militar
qual que é a mensagem? É a de confiança e coragem. Então, você acaba, quando você vai ver algumas... Eu adoro ler biografia. Biografia é um tipo de leitura que eu gosto, tá? Eu acho muito interessante ler biografias. E tem algumas biografias que tratam, por exemplo, o determinado general, ele precisa impor disciplina e coragem no seu exército. Por quê? Porque ele está quem vai para a guerra vai para morrer. Quem não morre é exceção, tá? Então, como que você mantém o moral elevado? Então, os discursos desses caras têm que ser muito bons, né? E eles têm que inspirar confiança. Então, eles geralmente estão na frente de combate, né? Então, um grande general americano da Segunda Guerra, não sei que, Panton, ele não ficava só dando ordem do escritório dele num lugar seguro, lá nos Estados Unidos. Ele estava na frente de batalha, pegava o avião e ia para a frente de batalha. E muitas vezes ele acompanhava o combate, mas é claro, como ele é alguém que precisa ser preservado do combate, ele sempre tinha uma proteção em cima dele, né? Porque a gente não pode perder um cara, um estrategista desse naipe na guerra. Mas ele inspirava confiança no exército, entrando no avião e sendo o primeiro. Aí, Monique, muito bem lembrado. Obrigado pelo exemplo. O Último Samurai com Tom Hanks. Não, Tom Hanks não. Como é que chama aquele cara que fez Top Gun? Nossa, é que ele já é. Ele é um galanzão lá de Hollywood. Ah, Tom Cruise, não Tom Hanks, Tom Cruise, isso mesmo, obrigado. É um exemplo muito legal, Monique. Muito legal. Então, esse filme é tão legal que a Monique citou, porque os caras iam pra guerra, eles sabiam que eles iam morrer. Principal, eu sou meio, vou dar um pouco de, né, meio que não querendo dar spoiler ou não. Mas assim, tem situações em que as pessoas vão pra morte. E aí, como que encarar isso? Então, é até de arrepiar, chega até a ser assim, honrado, sabe? O cara fala assim, não, tem valores que estão acima da minha vida, né? Inclusive, os meus valores estão acima da minha vida, são inegociáveis. Uma coisa que a gente, como geração, como sociedade, a gente andou perdendo muito. Foi muito bom a Monique ter colocado, porque eu tenho muito respeito pela cultura japonesa em alguns pontos, em específico quando você vai ver os samurais, essas coisas. Por quê? Porque a honra, né? Inclusive eles são exagerados até, né? É, é muito importante, a palavra é muito importante, então isso inspira confiança e faz com que cada um dê o seu melhor. O exército japonês, na Segunda Guerra Mundial, é extremamente difícil de matar japonês. Por quê? Por que que o japonês é difícil de matar? Porque eles não têm medo de morrer. Porque eles entram no avião e jogam o avião em cima de você. Eles se matam no combate, aos kamikaze. Porque o japonês tem 1.000 japoneses contra 50 mil americanos. Você acha que eles vão render? Não. Eles vão lutar até o último morrer. Os japoneses são super casca grossa. Nas guerras que eles tiveram com a China, eles ganharam todas praticamente. Entendeu? A China nunca conseguiu invadir o Japão. E o Japão já conseguiu invadir a China. Né? Hoje as coisas estão diferentes em termos de tecnologia e poder militar, mas os caras são casca grossa. Por quê? Porque eles têm essa questão da moral elevada. Né? E isso é importante porque você, no caso desse exemplo, só para a gente finalizar a aula, quando você está em um combate, pelo que você está lutando? E isso você vê em discursos como Coração Valente, esses filmes de guerra. Você está lutando porque tem algo maior. É a liberdade das pessoas. Você está lutando contra um inimigo que é uma ameaça ao seu país, à liberdade, a tudo mais. Então, soldados que iam para a guerra, eles não estão lutando. Às vezes a gente acha que, muitas vezes a gente aprende o contexto errado. Mas uma pessoa que vai para a guerra, ele está lutando porque a 200 quilômetros atrás dele
estão as mulheres, os idosos e as crianças. E se o inimigo passar, já era. Casas destruídas, as crianças eu nem sei se sobrevivem, os idosos são deixados para morrer, e as mulheres, em quase todos os casos, são vítimas de violência, de estupro. Eu gosto muito de ler alguns livros, eu fico vendo assim o avanço dos exércitos nas guerras, o avanço dos soviéticos, depois que eles tomaram Berlim dos alemães, as mulheres espancadas, estupradas, assim, é a coisa mais terrível do mundo. Eu gosto muito dessas literaturas político-militares. Platão, isso mesmo. Assim, há muitos crimes de guerra. Então, as pessoas, quando os homens, no caso, né? É claro que hoje as mulheres também fazem parte dos grupos militares e tudo mais. Mas predominantemente sempre foi um ambiente mais masculino. E se você não tiver na cabeça que você está ali para defender do inimigo, porque se ele passar dali, as pessoas de trás vão estar em perigo, seus pais, seus filhos e tudo, sua esposa e tudo mais. Então isso talvez seja o que mais motive os homens, usando essa linguagem, para resistir, para lutar, para viver na lama, para ficar doente e para tomar tiro. Pessoal, eu vou encerrando aqui, tá? É, É um assunto gostoso, é um assunto que eu já acabo indo levando para a área de liderança e tudo mais, mas é importante, tá? A comunicação é importante e as situações também são importantes. Agradeço vocês. Se alguém quiser colocar alguma observação, coloque. Agradeço a participação da Monique, que me fez lembrar importantes filmes aí, tá? Podemos encerrar então? Obrigado aí, Mariane, Manuel, Monique. Boa noite, pessoal. Então, nos vemos amanhã, tá? Deixa eu encerrar aqui. Tudo ok? Pode dar um ok para mim desligar aqui. Beleza, obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais. Bom descanso.